E a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 1. A partir do versículo 1, Hebreus capítulo 1. A partir do versículo 1. A palavra do Senhor Deus diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou no Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade e das alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus por essa noite, por esse tempo que o Senhor mesmo nos dá para te adorarmos, para cultuarmos o teu nome que é bendito e recebermos, ó Deus, a tua palavra. Obrigado porque temos o privilégio de retomarmos a meditação, a reflexão que temos feito. Pedimos que teu Espírito torne a nós essa palavra clara, objetiva, prática, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Hoje nós estamos retomando a meditação desse texto de Hebreus. Na verdade, esse texto foi escolhido para a nossa meditação ao longo desse ano. Felizmente, houve a necessidade de dar uma pausa nesses últimos 3 meses. E hoje nós o estamos retomando porque nós precisamos fechar o ciclo que nós começamos no dia 31 de dezembro. Dia 31 de dezembro nós começamos a ser desafiados a termos um ano de conhecimento mais profundo de quem é o nosso Salvador, quem é Jesus. Nós vimos naquele primeiro sermão dessa série que esse é um dos graves problemas que nós enfrentamos hoje na igreja que se diz evangélica. A proclamação de um Cristo que não é o Cristo que está nas Escrituras. A proclamação de um Jesus que nada tem a ver com o Jesus que a Bíblia apresenta. E infelizmente, como a igreja evangélica, na sua maioria, se perdeu, é uma igreja perdida. Como a igreja evangélica hoje é uma igreja apóstata da verdade das Escrituras, nós precisamos repensar biblicamente, voltarmos a questões básicas sobre quem é Jesus. Então nós começamos essa caminhada, essa série de exposições que estão lá no nosso blog, os vídeos, de todas as pregações. E a primeira questão que nós vimos, assim, logo de cara, quando o escritor de Hebreus começa esse texto, no início, versículos 1 e início do versículo 2, ele diz: observe comigo, pega a sua Bíblia, por favor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou no Filho.
escritor de Hebreus, é que Jesus é a pessoa que me faz conhecer Deus plenamente. Eu não estou falando, quando eu trato de Jesus, de um mero mestre da religiosidade. Nós não estamos falando de Jesus como uma espécie de guru do mundo antigo e que estaria no mesmo nível ou equiparado a alguma coisa como o Dalai Lama dos dias modernos. Não é alguém que me traz apenas uma sabedoria para eu viver melhor no meu dia, porque é isso que nós temos transformado Jesus nas igrejas atuais. Parece que ele é apenas um sábio conselheiro que vem me ensinar a lidar com os meus problemas. E aí vai misturar o que ele disse com qualquer outra pessoa, porque eu não consigo ver que Jesus é aquele que na verdade me revela Deus em toda a sua plenitude. Eu não sei se você está conseguindo entender esse ponto. Ele não é um mero guru. É importante, principalmente as nossas crianças estão aí com um papelzinho para anotar. Se não estão, tem que trazer. Mas depois vocês perguntar para os seus pais. As crianças chegam em casa e questionam o pai. Quando o escritor de Hebreus está nos apresentando Jesus, ele não está colocando Jesus no nível dos homens sábios. Há um tempo atrás eu ouvi uma pregação que me mandaram lá na Batista da Lagoinha. Eu não sei porque o pessoal perde tempo em me mandar essas coisas. Em que apareceu eles levaram supostamente um pregador bem velhinho, já quase morrendo. E eu disse: olha, você tem que ser muito ruim de análise para não perceber que era teatro. E ali tinha alguém mascarado. O pessoal achou que era um velhinho de verdade. Eu disse: mas o pessoal não frequenta teatro, não assiste filme, não é possível. Aí o velhinho falando que a vida dele passou e que ele jogou fora a vida dele. E aí ele pega e menciona uma frase, né, que o pessoal gosta de usar: que você gasta a vida para isso, mas não tem aquilo, e não sei com aquilo, com aquele, não sei o quê. E aí vai dar o nome da pessoa que disse aquilo lá. E eu disse: cadê a Bíblia? Cadê Jesus? Aí o povo está lá chorando. Aí o André fala: não, tira a máscara. Aí eu disse: nossa, que surpresa. Mas você sabe o que é interessante? É que toda a mensagem dele não tinha nada a ver nem falando de Jesus, nem de Bíblia, mas de uma frase, na verdade não é uma frase, é um texto que foi construído que, ainda que ele seja bonito, seja verdadeiro, coloca o Cristo que nós cultuamos na mesma dimensão de um sábio guru. De alguém que você vem ao culto para ouvir um conselho para o seu dia a dia. Não, o escritor de Hebreus está nos dizendo: ele é aquele que nos revela Deus em sua plenitude. E como nós vimos nos últimos sermões, que por sinal foram difíceis para muitos entenderem, e realmente, porque nós trabalhamos com conceitos que não são comuns. É uma das críticas positivas que eu estava ouvindo aos sermões era: pastor, está muito difícil entender o que o senhor quer dizer. E é verdade. Eu disse ao pessoal: olha, a única coisa que me defende é que no dia 31 de dezembro, e está escrito, está lá no blog esse sermão, eu disse que exatamente seria um sermão difícil de pregar, porque envolve conceitos que nós não estamos mais habituados. Quando o escritor de Hebreus começou a construir essa ideia, ele colocou logo de cara o seguinte: Deus não é conhecido aleatoriamente. Há um grupo de pessoas que Deus escolheu na história para preservar a verdade dele. Quem ele chama no texto, observa, vem o Deus que nós falamos muitas vezes, de muitas maneiras, aos
nós vimos então a importância da tradição eclesiástica na preservação da verdade. Só que os pais guardaram a verdade. Você percebe? Deus não revelou-se aos pais. Os pais apenas guardam a verdade. Ele diz, ele falou aos pais pelos profetas. Ok? Então Deus decidiu revelar a verdade a nós, usando homens que foram inspirados para nos revelar a verdade. Mas essa verdade, ela tinha um alvo. Essa verdade tinha um foco. E aí ele diz, nestes últimos dias, observe, ele diz, nos falou, a nossa tradução está errada. Em grego não está escrito, ele nos falou pelo Filho. Quem conhece aqui um pouquinho de grego, alunos da nossa faculdade, pegue o texto grego quando chegar em casa e observe. Nesse tempo que nós paramos esse sermão, que eu precisei me ausentar das pregações e estudos, eu continuei estudando essa questão. Eu lembro que eu estava lá em Chicago, junto com o pastor Flávio Azaleiro, presidente da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. E o Flávio também é um homem formado em exegese bíblica. E eu estava mostrando um livro para ele do Lélio Furtado, que é um homem que tem me ajudado a entender muitas coisas aqui desse conceito. E eu mostrei o texto grego para o pastor Flávio e ele ficou impressionado. Ele disse, quase que nem o pastor Pedro, caramba, assim Pedro, caramba. Pedro está fazendo a década. Lá em casa o Vitor já é discípulo do Pedro. Quando ele fica surpreso, ele fala, meu Pedro, caramba! Agora o Arthur também está na mesma. Só está fazendo discípulo ainda, Pedro. Porque o texto não diz que Deus nos falou pelo Filho. Se Deus tivesse falado por Jesus, ele não seria nada mais, nada menos do que um simples profeta, como aqueles que me haviam dito antes. Ele nos falou aos pais, pelos profetas, ele teria que dizer, e pelo Filho. Então Jesus estaria equiparado a um profeta. Mas não é isso que está escrito no texto grego. O texto grego diz que ele falou, observe a sequência agora, aos pais, pelos profetas, no Filho. E aí de novo você precisa entender um pouco da língua grega. O uso dessa expressão grega, desse artigo grego no, é locativo. Aponta para um ponto que é a referência de tudo. A verdade que os pais guardaram, que os profetas anunciaram, encontraram na pessoa de Jesus toda a sua completude. Deixa eu tentar tornar isso um pouco mais claro para você. Os profetas falaram de coisas que não necessariamente eles viviam. Isso é uma coisa muito comum da vida de pessoas pecadoras como nós. Nós podemos anunciar, nós podemos falar a verdade e não necessariamente essa verdade estará expressa ou manifesta na nossa vida. Você pega as personagens bíblicos, ou os personagens bíblicos, Moisés, Davi, quanta coisa, por exemplo, Davi falou verdadeira. Alguém questiona a verdade do que Davi falou e que está registrado na Escritura? Não. Mas tudo que Davi disse era totalmente coerente com a sua vida? Não. O que Moisés falou não era a palavra de Deus? E a vida de Moisés era totalmente coerente com o que ele falava.
Não. Tanto não era que quando eles se aproximaram da terra prometida, ele recebeu uma punição do Senhor. Você só vai ver a terra. Você não vai entrar. E você pode pegar a vida dos profetas e você vai ver o mesmo problema. O que eles disseram era verdade, porque era verdade da boca de Deus, da parte de Deus. Mas a vida deles não necessariamente era coerente com tudo que eles disseram. Agora chega Jesus. O que o escritor de Hebreus está dizendo é que Jesus sequer precisava abrir a boca para ser reconhecido como a verdade de Deus. A vida dele, ele, Jesus, é um testemunho vivo de toda a verdade de Deus. Deixa eu te dar um exemplo apenas, nós vamos ter que voltar a esse exemplo posteriormente, mas abra sua Bíblia, João. Evangelho segundo João. Capítulo 19. Para você entender isso aqui, você precisa lembrar que na época de Jesus, os imperadores romanos, eles achavam que eram legítimos filhos de Deus. Filhos de Deus naquele tempo era a mesma coisa que dizer que a pessoa era divina. Não tem a conotação que tem hoje para a gente. Nós nos acostumamos a falar que somos filhos de Deus. Tem a mesma conotação da época de Jesus? Não. Na época de Jesus ainda prevaleceu uma ideia muito mais antiga, que surgiu lá pelo Egito, Mesopotâmia, a época dos patriarcas ainda, de que aqueles que dominavam eram seres divinos, filhos da divindade maior. No Egito, por exemplo, Amon, Ra. Quem era o Deus maior? Ra. Amon-Ra era o filho do Deus Sol. O faraó era um ser divino, era assim que eles acreditavam. No Império Romano, devido ao Otávio Augusto, passou-se a acreditar também que o imperador é uma espécie de ser divino. Então, filho de Deus. Agora Jesus é apresentado a um homem que representa o imperador, chamado Pilatos. Observe o texto, capítulo 19, versículo 6 em diante, só para você entender o contexto. Diz assim que ao verem-no, depois do manto, púrpura, coroa de espinho na cabeça, os principais sacerdotes e seus guardas gritaram: crucificam! Crucificam! Disse-lhes Pilatos: tomai vós outros e crucificai, porque eu não acho nele crime. Perceba, Jesus não tinha aberto a boca. Jesus não tinha feito nenhuma defesa deles. Ele não precisou dizer a Pilatos: olha, eu não fiz nada, esses caras são loucos, estão me acusando aí de coisas que eu não disse, de coisas que eu não fiz. Não, a Bíblia diz que ele foi para o matadouro como uma ovelha, em silêncio. Jesus não tinha feito defesa dele. Mas Pilatos, simplesmente vendo o proceder dele, disse: eu não vejo nele crime algum. Continuemos. Versículo 7: responderam-lhe os judeus: temos uma lei, de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Ué, qual é o problema disso? Você não fica falando por aí que você é filho de Deus? É porque naquela época não tinha esse conceito que você tem hoje. E quando Jesus disse: eu sou filho de Deus? É só quando ele se referia a Deus como Pai. Porque também no mundo antigo, se você chamasse a divindade de Pai,
você estava dizendo que você era Deus. Na cabeça do mundo antigo funcionava assim: cachorro gera cachorro, não gera gato. Gato gera gato. Ser humano gera ser humano. E se a divindade tiver algum filho, ela só pode gerar divindade. Era assim que funcionava a cabeça do mundo antigo. Por isso eles estão dizendo, ele tem um crime sim contra ele. Ele disse que é filho de Deus. E observe agora o que aconteceu. Versículo 8. Pilatos, ouvindo tal declaração, qual era a declaração? Ele é filho de Deus. Isso aqui que mexeu com a cabeça de Pilatos. Até aqui, ok, não estou vendo nada de errado na vida dele. Mas quando disseram, ele se fez filho, ou disse que é filho de Deus, opa, Pilatos, ouvindo essa declaração, observe agora, diz, ainda mais atemorizado ficou. Por que Pilatos está atemorizado? Primeiro, porque ele olhou para a vida de Jesus e não viu nada que o condenasse. O que tinha na vida de Jesus que poderia condená-lo? Pilatos diz, mas eu não estou vendo. E ele não precisa abrir a boca, ele não precisa falar nada. Ele, a encarnação dele, a presença dele, comunicava a verdade. Agora ele ouviu que esse homem é filho de Deus. E isso o atemorizou. Por que ele não deu risada? Por que Pilatos não... agora foi. Tudo bem que ele não fez nada. É filho de Deus. Palhaçada agora aqui. Por que Pilatos ficou atemorizado? Jesus o evangelizou. Jesus disse, você não sabe o que você está mexendo, não. Jesus deu uma carteirada nele lá. Jesus fez isso. Não, é porque quando ele olha para Jesus, ele não vê nada de errado na vida de Jesus. E quando ele ouve que esse Jesus é filho de Deus, ou seja, ele é um ser divino, ele diz, opa, bate! O que eu estou vendo e ouvindo sobre esse homem, bate com essa declaração que ele é filho de Deus. E se eu estiver mandando para a cruz o filho de Deus? Você entendeu por que Pilatos está atemorizado agora? Porque fazia sentido. A vida de Jesus fazia sentido com aquilo que ele estava ouvindo sobre Jesus. Aí Pilatos, atemorizado, versículo 9, volta ao pretório. Porque ele está atemorizado. Ele já tinha saído, ele disse, espera aí, deixa eu voltar lá. Tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Qual é a pergunta? De onde você veio? Agora você está entendendo por que ele está perguntando de onde você veio? Se ele é filho de Deus, ele não veio aqui na terra. O conceito romano que se havia estabelecido é que se alguém era filho de Deus, não era dessa terra. Daí ele volta desesperado. De onde você é? De onde és tu? Aí Jesus aproveita agora e faz uma defesa dele. Olha como Jesus responde. Mas Jesus não lhe deu resposta. Ele precisa falar alguma coisa para mostrar quem ele é. Pilatos já tinha ouvido falar dele. Pilatos não encontrou crime nenhum nele. Pilatos recebe a informação, esse é o filho de Deus, e bate. Tudo que ele ouviu falar, bate que ele é filho de Deus. Pilatos está atemorizado, diz, cara, deixa eu ter certeza que eu não estou mandando para a cruz aquele que é filho de Deus. De onde você é? Jesus fica calado. Pilatos fica irado. A expressão do versículo 10, então, Pilatos o advertiu, a ideia
Jesus responde: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima, de onde? De cima, do céu, não te fosse dado. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ele não precisou fazer uma defesa dele. Pilatos entendeu tudo. Versículo 12 diz: a partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo. Pilatos havia entendido que ele realmente era o ser de Deus. Isso significa que Pilatos foi salvo? Não, eu não sei. Porque deve ser esse conceito, era um conceito que estava presente em algumas religiões. Pilatos também pode ter tido a oportunidade de ver o verdadeiro Deus na presença dele, mas por causa do conceito errado, continuar condenado. Você está entendendo qual é o problema? Nós podemos ter um conceito verdadeiro diante de nós sobre Cristo e continuarmos condenados, porque nós não vimos nele a revelação plena de Deus. É isso que o escritor de Hebreus está tentando mostrar. Em Jesus, nele, na pessoa dele, tudo que foi dito pelos profetas, tudo que a Bíblia fala, apontava para quem? Ele. Uma das coisas que o Diácono Neil, no dia que ele pegou, falou, que eu achei muito interessante, eu também tinha observado dessa maneira, é que hoje a gente ouve pregação sobre todos os personagens bíblicos. É sobre Moisés, é sobre Abraão, é sobre Davi, é sobre Isaías. Basta o cara ter vencido uma batalhazinha, pronto, está lá, é a vitória, é a tua bênção. E é engraçado que essas pregações não falam de Deus, e muito menos apontam para Cristo. Todas essas histórias que estão na Bíblia, tudo que a Bíblia fala, foi escrito, revelado por Deus, para que Deus fosse conhecido de forma visível na pessoa de Jesus. E nós olhamos para a Bíblia e não enxergamos Jesus. E nós olhamos para o culto, nós olhamos para a nossa vida diária e nós não encontramos Jesus. Se eu tiver tempo essa semana, eu vou pedir para o Diácono Ricardo postar lá no blog da igreja uma lista de livros que eu li nesses 3 meses que eu precisei me ausentar do culto. Livros que me fizeram refletir muitas coisas na minha própria vida e alguns que tenho feito refletir ainda. Um deles foi aquele de novo, Transformados à Sua Imagem, de Jim Berger. Uma coisa que me passou batida naquela leitura de Jim Berger, que agora foi muito, muito impactante. Ele disse: você sabe qual é o nosso problema às vezes quando a gente está lendo a Bíblia? É que a gente está em busca de princípios para viver. E a Bíblia não é um livro de princípios para você viver. Ela é um livro que revela Deus. Você não deve ir à Bíblia em busca de princípios para a sua vida. Você deve ir à Bíblia em busca de Deus. E quando você buscar Deus nessa vida, você inevitavelmente encontrará Jesus Cristo. Jesus é essa revelação plena que o escritor de Hebreus está me dizendo. Na pessoa dele, não são as palavras dele.
curiosidade. Quantos livros tem no Novo Testamento? 27. Quantos livros Jesus escreveu? Nenhum. Ele precisou escrever alguma coisa para que nós soubéssemos quem ele era? Não. O que transformou a vida dos seus discípulos? A vida do seu mestre. Porque em Jesus as palavras e seus atos são totalmente coerentes. Você não tem como separar Cristo do que ele disse e do que ele fez. Totalmente coerente. Os profetas podem anunciar coisas que eles não viviam. Pedro, Deus usou para nos revelar 2 textos do Novo Testamento. E esse Pedro já convertido é o mesmo Pedro que Paulo tem que chamar a atenção, porque ele foi dissimulado, porque ele foi falso. Gálatas 3, Paulo diz: olha, eu tive que resistir Pedro face a face. E o que ele disse não era verdade? Era. Mas está lá Pedro pecando ainda, porque não necessariamente existe a coerência entre o que se fala e o que se vive, mas em Jesus isso anda em harmonia. Jesus não pode fazer nem falar nada que não seja próprio da sua própria natureza. E qual é a natureza dele? É divina. É a natureza que me revela a Deus. Mas é interessante que o escritor de Hebreus então diz 2 questõezinhas aí importantes. Versículo 2 ele disse que Deus nos falou no Filho. Mas ele nos falou no Filho nos últimos dias. O escritor de Hebreus, como todos os escritores do Novo Testamento, entendem que nós já estamos vivendo o último tempo. Só para você pensar de uma forma muito rápida, pega a sua Bíblia, olha o livro de Atos dos Apóstolos. Quando o Espírito Santo desce em Jerusalém, da igreja primitiva de Jerusalém, e aí os irmãos começam a falar em línguas, e é importante você entender que línguas bíblicas não são estranhas, ok? Línguas bíblicas são línguas faladas pelos povos. É isso que é o dom de línguas. Então, quando alguém começa com canta da Bachúria, Chibalacaia, Abassúria Onderá, demando cantas, demando névias, o irmão está com problema, você pode ter certeza, você não tem problema. Ou problema de maturidade espiritual, ou problema na vida familiar dele, ele também tem problema. Porque as línguas do Novo Testamento são dos povos. E o que é interessante, quando é o dom, nesse caso extraordinário, o cara não aprendeu numa escola, simplesmente ele começa a falar uma outra língua mesmo. Os irmãos começaram a falar. Agora imagina a confusão em Atos 2. Porque em Atos 2, quando o Espírito Santo desce, versículo 8, vou pegar desde o 7, assim: estavam, pois, atônitos, se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Olha a lista agora da confusão das línguas. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene e romanos que aqui residem. O que estava ali naquele momento eram diversas línguas e dialetos, e cada um ouvia aqueles irmãos que receberam o Espírito Santo falando na sua própria língua. Agora tu junta
Por isso a reação do versículo 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. E tomaram uma mais ainda. Não sei se você já foi aqui nesse restaurante chinês que tem aqui na Comercial. A gente está lá jantando, almoçando, de repente a gente começa: para o almoço, o que é isso? Não é? Porque está todo mundo falando português, de repente Agora tu imagina essa mistura toda num único momento. Por exemplo, está tomaram uma, meu. Aí Pedro vai lá e diz: não, rapaz, não está na hora de beber ainda não. Mas é sério, fazendo uma paráfrase do que Pedro disse, versículo 14, assim: então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu nesse termo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Por que Pedro está dizendo isso? Terceira hora do dia era 9 horas da manhã. Que hora que o judeu tem o hábito de tomar um vinhozinho? Quando ele termina o dia dele, a jornada dele. A jornada dele termina ali por volta de 5 horas da tarde. E é hábito do judeu chegar em casa e tomar um vinhozinho. É por isso que Pedro está dizendo: ó, ele não pode estar embriagado, é a terceira hora. Se fosse lá no final da tarde, até sempre exagerado na garrafa. Mas agora não. E olha que Pedro diz: o que ocorre de fato, o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias. A encarnação de Jesus, a vinda de Jesus, trouxe com ele o último tempo da história. E agora o escritor de Hebreus está usando a mesma ideia lá no versículo 2. Nos últimos dias ele nos falou do Filho, ou seja, no final da história. Jesus então é apresentado como essa revelação final de Deus. Você quer saber a verdade sobre Deus? Não existem mais profetas. Não existe mais ninguém abrindo a boca para dizer algo novo sobre Deus. Esse tempo encerrou, porque ele se fez manifesto em Jesus. Jesus é essa clara manifestação de Deus para o nosso mundo. E a última revelação. Por que a última? Porque tudo apontava para ele. Ele agora apenas vem fechar esse ciclo. A história está fechada. Você não pode conhecer Deus fora da pessoa de Jesus. Porque se no tempo outrora tudo falava apontando para ele, para que nós o reconhecêssemos, no tempo final não existem novas palavras. Porque tudo foi manifesto nele. É por isso que nós afirmamos, como igreja reformada, que todo o cânon, toda a lista de livros sagrados, crianças, anotem essa: cânon vai fazer parte do seu estudo de teologia. O que é cânon? É a lista de livros sagrados. É a lista que nós reconhecemos que Deus falou conosco. Esse cânon está fechado. Deus não está usando mais ninguém, desde o momento da encarnação de Jesus, para nos revelar mais nada. Os autores do Novo Testamento não receberam novas revelações. Eles apenas descreveram
que viram na pessoa e obra de Jesus. O cano está fechado. Porque toda a revelação de Deus pode ser contemplada em Jesus. É por isso que é lamentável quando pessoas querem conhecer Deus e, em vez de conhecerem seu Filho Jesus, elas só querem a conhecer pseudos espirituais que nos levam para longe do verdadeiro Deus. Agora, quando ele diz que nós conhecemos Jesus, conhecemos a Deus no Filho, porque Deus falou no Filho Jesus, qual é o único meio de conhecer Jesus? Você não conhece Jesus dobrando o joelho e orando. Entenda isso. Você não conhece Jesus jejuando 40 dias e 40 noites. Você não conhece Jesus vindo à igreja, erguendo a mão, chorando, abraçando o irmão do lado. Por que o escritor de Hebreus gastou tempo revelando esse texto? Porque Deus, Cristo, Ele revela o verdadeiro Deus, só pode ser conhecido na sua Escritura. Novas crianças podem anotar essa daí. Cristo, que nos revela o verdadeiro Deus, só pode ser conhecido na Escritura. João capítulo 6. Versículo 39. Examinais as Escrituras. Perdão, João 5, 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Você pode passar a tua vida orando e você não vai saber quem é Jesus. Você pode passar a tua vida jejuando e você não vai saber quem é Jesus. E se essa fosse a base, irmãos, Dalai Lama estaria melhor do que todos nós. Porque como um bom monge tibetano, eles se isolam exatamente para uma dedicação ao ser divino, em oração, contemplação, meditação, jejuns. E ele continua sem saber quem é Jesus. Somente o estudo das Escrituras. E é interessante que a palavra grega, que é usada no versículo 39, kripso, de onde vem a nossa palavra portuguesa crítica, é a palavra usada aqui. Kripso é um exame consciente e detalhado da palavra de Deus. Ele está dizendo, quanto mais você estudar em detalhe essa palavra, mais você saberá quem eu sou. Quanto menos você estuda, menos você o conhece. A oração não é um lugar de conhecer Deus. A oração é um lugar de se render ao Deus que foi conhecido na Escritura.
A oração é o lugar da renúncia de quem somos diante daquele que conhecemos. A oração não te leva ao conhecimento de Deus. Se eu quero conhecer Deus, eu preciso conhecer Jesus. Ele, a pessoa dele, me revela quem é Deus. Mas eu só o conheço mediante a palavra que me foi revelada e escrita por aqueles que me conheceram, por aqueles que com ele estiveram. Quem é Jesus? Ele é a revelação plena de Deus, porque nele, no ser dele, na pessoa dele, Deus está manifesto. Quem é Jesus? Ele é a pessoa que me revela Deus, com a revelação final que precisa ser ouvida e vista. Então pare de procurar novos profetas. Pare de procurar videntes espirituais. Se você quer conhecer Deus, abra a sua Bíblia e você encontrará Jesus. Há uma segunda questão que eu quero trabalhar ainda para fecharmos essa questão de que ele nos falou no Filho. Voltaremos a isso no próximo sermão. O que ele nos revelou no Filho? Mas hoje eu quero concluir esse sermão, convidando você a abrir mais uma vez a palavra de Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Durante 3 anos, o Senhor Jesus falou com os seus discípulos. E eles continuaram não entendendo quem era Jesus. Bastou apenas um ato para que eles pudessem entender. Ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele encontrou com seus discípulos. Lucas 24, versículo 44, Jesus diz: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, Torá, nos profetas, Neviim e nos Salmos. Primeiro livro da seção do Espírito Divino. As 3 sessões da Bíblia hebraica. Tudo isso que aconteceu precisava se cumprir, porque estava escrito de mim, ou a respeito de mim, em todo o Antigo Testamento. O 45 diz: então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. A ressurreição de Cristo foi decisiva para que aqueles homens entendessem quem Ele é. Se porventura o seu coração ainda não foi ressuscitado por Ele, com certeza você também não vai entender nada do que aconteceu nessa noite. Você continuará achando que Jesus é apenas mais um líder espiritual, mais alguém que veio nos ensinar princípios do sucesso e da felicidade. Você será incapaz de ver com aquele que revelou Deus de forma plena e final.
Fora dele não existe revelação de Deus. Nem pleno, nem vivo. Feche seus olhos. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, obrigado por esse tempo de estudo, meditação, proclamação da Tua Palavra. E Teu Santo Espírito nos dê clareza, a dimensão correta de tudo aquilo que temos aprendido, e que possamos conhecer mais o Teu Filho, e por meio da Escritura conhecê-lo de uma forma pessoal, uma forma que transforma o nosso coração, a nossa vida, para o louvor do Teu nome, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus.